Sejam bem-vindos, boa noite. Meu nome é Cíntia Barros, sou médica endocrinologista. Trabalho em Salvador, na Bahia, terra linda, venham nos visitar, por favor. E eu trabalho em 2 hospitais públicos, né? Eu trabalho pelo SUS em 2 hospitais públicos, que são os maiores hospitais daqui da Bahia, que é o Hospital Geral Roberto Santos e o Hospital da Universidade Federal da Bahia, onde eu sou coordenadora do ambulatório de obesidade. Eu sempre falo que é a doença assim, que é o meu xodó, que eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de ajudar as pessoas a emagrecer, assim, é algo que me anima, que me traz muita alegria no meu trabalho. E hoje eu vou falar de um tema que eu tenho certeza que vocês vão achar muito bacana, muito interessante, que é a associação que existe entre obesidade e depressão. Eu fiz uma enquete alguns dias atrás e foi assim, essa enquete deu bem aquela coisa assim, metade respondeu uma coisa, metade respondeu outra. O que vocês acham? Vocês acham que quem vem primeiro é a obesidade ou a depressão? O que é que vocês acham? Que a pessoa que fica obesa, ela começa a engordar, ela, chega ao ponto de ter a obesidade e por conta disso ela fica deprimida e aí vem a depressão? Ou será que é o contrário? Uma pessoa fica depressiva e essa depressão acaba gerando uma compulsão alimentar e aí vem a obesidade. O que é que vocês acham? Primeiro vem a obesidade, primeiro vem a depressão? Ou será que não tem nada a ver? Uma coisa, elas são independentes. Qualquer resposta que vocês derem vai estar certa, tá? Qualquer resposta que vocês colocarem aí vai dar certo. Por quê? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Porque existe uma associação, assim, ó, bem juntinho, entre depressão e obesidade. Caminham juntas, né, Júlia? Júlia colocou assim, às vezes caminham juntas. Muitas pessoas, elas têm a obesidade, elas não têm o diagnóstico de depressão, tá? Elas têm a obesidade, a doença obesidade, acúmulo, né, de excesso de tecido adiposo, acúmulo de energia, que vai gerar essa obesidade. E muitas vezes o paciente, a pessoa que tem a obesidade, isso traz um impacto emocional muito grande na autoestima. Muitos pacientes acabam desenvolvendo um tipo de depressão que os especialistas chamam de depressão metabólica. Você já ouviu falar esse termo? Eu vi esse termo a primeira vez em uma palestra de um psiquiatra em um congresso brasileiro. Eu achei super bacana. Esse psiquiatra, ele trabalha especificamente com obesidade e ele veio trazendo isso, né? Que tem vários estudos, vários especialistas percebendo que o paciente que tem obesidade, ele tem sintomas de depressão. Muitas vezes não tem aquela depressão clássica, que é a redução da serotonina, né? Porque o paciente que tem depressão, ele tem depressão porque ele tem uma alteração de neurotransmissores. Isso é interessante porque para quem não tem depressão, às vezes é difícil entender, né? Acha que a pessoa tá sem energia, a pessoa é preguiçosa porque ela não se ajuda, ela não quer fazer um exercício, ela não quer trabalhar, ela não quer sair de casa. Então, muita gente associa a depressão com a pessoa que é preguiçosa, com a pessoa que não tem energia, sabe? Sendo que esses sintomas de não querer sair, de não querer ver as pessoas, de não ter disposição para trabalhar, de não ter disposição para se exercitar, faz parte do quadro sindrômico da depressão. E por que o paciente tem esses sintomas? Porque assim, o nosso cérebro, ele funciona com vários neurotransmissores. Então, assim, o tempo inteiro os nossos neurônios estão recebendo estímulos de neurotransmissores. E esses neurotransmissores, eles geram emoções, eles geram pensamentos, eles geram sentimentos. Então, eu não vou falar aqui os neurotransmissores porque são vários, dopamina, endorfina, ocitocina, são vários. Mas na depressão, a principal alteração que acontece é uma redução dos níveis de serotonina. Então, guarda essa palavrinha,
na depressão, a pessoa que tem sintomas depressivos, ela tem uma redução do nível de serotonina. E é por isso que essa pessoa precisa ir no psiquiatra, precisa tratar. Muitas vezes é necessário o uso de medicamento e normalmente o medicamento para a depressão é um medicamento que age na enzima que destrói a serotonina. Então, o que é que você faz? Você dá para o paciente um inibidor da recaptação da serotonina, fazendo com que os níveis de serotonina aumentem a nível cerebral para que aquele paciente tenha um bom humor, para que ele tenha alegria de viver, para que ele tenha energia, para que ele se sinta bem, ele se sinta confortável, ele tenha vontade de sair, de conversar, de trabalhar, de namorar, de fazer as coisas normais da vida, né? Então, a depressão é essa redução de serotonina. Sendo que, o que é que os estudos mostram? Que se você pegar 100 pessoas com obesidade e 100 pessoas magras, o percentual de depressão vai ser muito mais prevalente no grupo que tem obesidade. Então, a obesidade está muito relacionada com a depressão. Tem estudos que falam que 40% das pessoas que têm obesidade, elas têm também depressão associada. Veja, como eu falei, a depressão é uma redução de serotonina. A fisiopatologia, ou seja, por que aquela doença se desenvolve, é totalmente diferente da obesidade, tá? É realmente a redução de um neurotransmissor. A obesidade já acontece uma inflamação no tecido adiposo, já acontece alterações hormonais, não alteração de neurotransmissores, mas alteração hormonal. São doenças distintas, mas que estão entrelaçadas. A obesidade aumenta o risco de depressão em 40%. Então, o fato de você estar acima do peso, você tem uma chance de 40% de ter depressão. E parece que, de alguma forma, esse metabolismo mais lento que acontece na obesidade tem alguma interferência para desencadear essa depressão, apesar da depressão, como eu repeti, como eu falei, tem muito mais a ver com a serotonina. Mas você entende que tem relação? Então, a pergunta que eu fiz no início, quem é que vem primeiro, né? A depressão, deixa eu ver o que vocês falaram. Vem primeiro a depressão, vem primeiro a ansiedade? As respostas estão certas. Então, tem paciente que primeiro vai ter a depressão e por conta da depressão, ele não se cuida, não se valoriza, não tem aquela energia, sabe, para fazer exercício, para se cuidar. E isso gera a depressão. O paciente que tem depressão, ele não tem a energia para se cuidar muitas vezes e acaba levando ao aumento de peso, acaba levando à obesidade. Ao mesmo tempo, existem alguns medicamentos antidepressivos que também engordam a pessoa. Então, assim, é muito frequente a gente atender pacientes, né, nós endocrinologistas, pacientes que são encaminhados do psiquiatra, porque começou a usar um tratamento e aquele tratamento fez com que o paciente ganhasse bastante peso. Eu lembro de uma paciente bem jovenzinha que começou o tratamento de obesidade há 2 anos e quando ela veio para mim, ela disse, doutora, depois do tratamento da obesidade eu já engordei 20 quilos. E é importante, assim, o paciente estar atento a isso e conversar com o psiquiatra para, de repente, se aquela medicação está aumentando muito o peso, aquela medicação pode ser trocada, pode ser associada, porque existem antidepressivos que ajudam na perda de peso. Eu não sei se vocês já viram algumas pessoas, por exemplo, usando fluoxetina, bupropiona. Na semana que vem, a gente vai fazer uma semana de lives focada em tratamento de obesidade. E eu quero destrinchar assim, todas as medicações que existem aqui no Brasil para o tratamento da obesidade. Claro que não é para te estimular a automedicação de jeito nenhum. Medicação tem que ser prescrita por médico, né? Não vai usar medicamento sem prescrição, que não é legal. Você pode causar mais problemas do que resolver problemas. Mas eu queria falar um pouquinho das opções para vocês conhecerem, para vocês saberem, né, dessas medicações que estão disponíveis no nosso país. E dentro dessas medicações
para tratar a obesidade, a gente tem antidepressivos. A gente usa fluoxetina, às vezes a gente usa paroxetina, bupropiona, que são medicações para ansiedade, para depressão, mas que, como tem um efeito na perda de peso, a gente acaba usando também na obesidade. Então, assim, resumo da ópera. A pessoa, eu estava falando, né, do psiquiatra, que eu vi uma palestra dele, e ele falou dessa questão da depressão metabólica, e eu achei super interessante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Depressão metabólica é uma depressão que não é a doença depressão mesmo, mas na verdade são sintomas depressivos que estão presentes no paciente obeso, e esses sintomas são ocasionados não pela redução da serotonina, como acontece na depressão, mas pelas alterações metabólicas da obesidade. Você consegue entender a nuance? Então, o paciente ele tem obesidade e as alterações da obesidade faz com que ele tenha sintomas depressivos. Isso é chamado de depressão metabólica, que é um pouquinho diferente da depressão por deficiência da serotonina, e só mesmo um psiquiatra que já está treinado, que sabe diagnosticar, para ele saber diferenciar se a pessoa realmente ela tem uma depressão verdadeira, né? Ou se ele tem uma depressão metabólica, ou seja, sintomas depressivos que acontecem por conta da obesidade. Como eu falei, muitas vezes o paciente começa um quadro depressivo e acaba engordando pelo tratamento ou pela falta de tratamento, né? Por não se cuidar mesmo, por muitas coisas. Mas assim, eu acho que o legal de você saber que existe essa correlação, que a obesidade, quem tem obesidade tem 40% de chance de ter depressão. Ao mesmo tempo, tem essa questão da depressão metabólica. E, por outro lado, quem tem depressão tem mais risco de ter obesidade. Mais importante do que você saber isso, eu acho que é você saber as estratégias que você pode implementar na sua vida e que vai te ajudar a contornar essa situação, que vai te ajudar tanto em relação à obesidade quanto em relação à questão depressiva. São várias estratégias, mas as duas que eu quero começar é o seguinte: a alimentação saudável. Você pode pensar assim, mas doutora Cíntia, a alimentação saudável, o que tem a ver a alimentação saudável com depressão? Tudo bem, alimentação saudável faz parte. Que bom que você está entendendo tudo, Alda. Olha quem chegou, a pessoa mais especial da live, minha mãe. Boa noite. Então, assim, a alimentação saudável, você pode pensar, tá, alimentação saudável é muito bom para perder peso, né? Com certeza, quem come mais saudável consegue equilibrar melhor o peso. O que é que tem a ver a alimentação saudável com depressão? Gente, tem tudo a ver. Tudo a ver. Para começar, você já ouviu falar que o nosso segundo cérebro, quem sabe que órgão é o nosso segundo cérebro? Deixa eu ver se vocês estão sabidas. Nós temos o cérebro, obviamente, mas tem um órgão do nosso corpo que é chamado de segundo cérebro. Deixa eu ver se alguém sabe. Alguém sabe? Deixa eu ver se alguém vai se arriscar aí a responder quem é o segundo cérebro. Qual órgão do nosso corpo é também chamado de segundo cérebro? Qual será? Vou dar uma dica. Estômago, jure se chegou pertinho. Pertíssimo. É o intestino. Júlia quase acerta, ficou com a medalha de prata. É o intestino. O intestino ele é chamado de segundo cérebro. Por isso que quando a pessoa tá chateada, tá rabugenta, tá resmungando, você fala o quê? Isso aí, Zaira. Olha, agora todo mundo falou, né? Intestino. Porque lembra que a gente fala assim, nossa, fulano é tão enfesado. Você lembra desse termo? Enfesado. Ah, ele é rabugento, é todo enfesado. A gente fala muito isso quando a pessoa é mal-humorada, né? Ele tá enfesado. E você sabia que o termo enfesado vem justamente de cheio de fezes?
Porque a pessoa que o intestino não funciona bem, que fica realmente enfesada, cheia de fezes, normalmente é uma pessoa que fica mal-humorada, fica rabugenta, porque o intestino e o cérebro têm uma ligação extremamente forte. Olha que interessante. O nosso cérebro produz a serotonina, que é o hormônio que nos faz sentir bem, se sentir feliz, se sentir bem-humorado, né? Então, a serotonina é esse hormônio. E esse hormônio ele é produzido no cérebro, mas a maior produção de serotonina, sabe onde é? No intestino. A maior parte da nossa serotonina é produzida no intestino. Olha só que coisa mais incrível. E o nosso intestino ele tem muita terminação nervosa, muito mesmo, muitos nervos, né? Que vão se comunicando com o nosso cérebro, que faz uma transmissão direta com o nosso cérebro. Então, quando você se alimenta bem e seu intestino funciona bem, você consegue produzir a quantidade correta de serotonina. E isso vai fazer você se sentir muito melhor, com muito mais energia, com muito mais bem-estar. E isso é muito incrível no nosso corpo, essa conexão que existe, né? Então, fica a dica, tá? O intestino é nosso segundo cérebro. É o nosso segundo cérebro porque é um órgão que tem muita inervação, tem muitos nervos ali chegando, se comunicando com o cérebro. E, além disso, produz vários neurotransmissores, inclusive a serotonina, que é esse hormônio que é incrível, que protege a gente da depressão, que faz com que a gente se sinta bem. A Alda falou assim, a minha obesidade tenho certeza que é ansiedade. Número 2, e sono. Alda, que bom que você está fazendo essa compreensão, que você está entendendo. Eu acho que esse momento que a gente faz, por exemplo, de lives, quando a gente assiste uma aula, quando a gente pesquisa e a gente aprende, a gente se conhece melhor. E sabe, Alda, quando a gente se conhece melhor, a gente está dando os passos necessários para que a gente melhore cada vez mais a nossa saúde, a nossa qualidade de vida. E isso é muito legal, isso é muito incrível. Mas voltando ao intestino, então quando você se alimenta bem, o seu intestino funciona bem. E quando o seu intestino funciona bem, você consegue produzir a quantidade adequada de serotonina, que em níveis adequados vai te ajudar a vencer a depressão ou a evitar a depressão, entende? Então, a alimentação saudável faz parte do tratamento, tanto da obesidade quanto da depressão. Da obesidade, para que o metabolismo melhore cada vez mais, para que você consuma calorias adequadas e assim consiga eliminar o excesso de peso. Por outro lado, a alimentação saudável vai permitir que seu intestino funcione bem, com que você não fique enfesado, né? Pelo contrário, o intestino que funciona bem é um intestino limpo, é um intestino soltinho, é um intestino, né, que evacua diariamente. E aí você vai perceber o quanto você melhora. Vocês percebem isso? Quando vocês não estão com o intestino bom, vocês ficam mais chateados, mal-humorados. Alguém aqui já percebeu isso? Né? O intestino que não funciona bem, ele repercute muito no estado emocional da pessoa. Eu falei da alimentação. A segunda estratégia, que tanto vai servir para a obesidade quanto vai servir para a depressão, é a prática regular de exercícios físicos. Gente, você praticar exercícios físicos regularmente vai fazer com que seu corpo produza uma série de hormônios. Hoje mesmo atendi, fiquei o dia todo no consultório e eu falei para alguns pacientes, né, que eu atendi sobre a importância do exercício físico. E eu gosto muito de bater nessa tecla, que o exercício físico, ele não deve ter como objetivo a perda de calorias. Tudo bem, você perde calorias se exercitando sim, mas esse não é o foco principal. O foco principal é, quando eu estou me exercitando, eu estou produzindo no meu corpo uma série de hormônios que vão regular o meu corpo, que vão desinflamar o meu corpo, que vão produzir neurotransmissores. Vocês não têm noção de quanta endorfina
é produzida quando a gente está se exercitando, que é um poderoso analgésico natural que tem no nosso corpo, sabe? A gente produz dopamina, a gente produz serotonina. Essa serotonina que é um neurotransmissor que, quando falta, dá depressão. Quando você se exercita, você produz a serotonina. Então, as pessoas que se exercitam regularmente, elas protegem o cérebro contra a depressão. Elas melhoram a questão da ansiedade. E tudo isso por conta da produção hormonal. Fora que o exercício físico produz uma coisa que eu amo, sou apaixonada. Quanto mais eu estudo, eu fico mais encantada, que é a adiponectina. O que é que acontece? O nosso tecido adiposo é um tecido vivo, ele produz muitos hormônios. Não pense que o tecido adiposo é só para estocar energia, só para estocar gordura, não, tá? O tecido adiposo é um tecido extremamente rico que produz muitos hormônios. E entre esses hormônios tem a adiponectina, que é um anti-inflamatório natural. Só que quando a pessoa está obesa, quando ela está com obesidade, ela diminui a produção de adiponectina e aumenta a produção das interleucinas, que são substâncias inflamatórias. Por isso que o corpo fica inflamado na obesidade, isso dá retenção de líquido, a pessoa fica mais edemaciada, é mais difícil perder peso, né? Mas a adiponectina, ela faz um movimento contrário, ela desinflama o corpo, ela desincha o corpo, ela facilita o processo de emagrecimento, é uma substância incrível. E a única forma que eu sei, de tudo que eu já li, que eu já estudei, a única forma que eu vi que você pode produzir essa adiponectina é quando você faz o exercício, ó, qualquer exercício. Natação, hidroginástica, pilates, caminhada, correr, bike, o que você gostar, o que você se sentir bem em fazer. Qualquer exercício vai ter esse efeito maravilhoso no seu corpo, desinflamando o seu corpo, produzindo substâncias maravilhosas, tá certo? Bom, a terceira dica, que vai servir tanto para a perda de peso, tanto para a obesidade, quanto a questão da depressão, é com certeza o controle do estresse, tá? O controle do estresse. Então, assim, quanto mais você consegue lidar com as situações difíceis da vida, quanto mais você tem resiliência. Eu amo essa palavra, resiliência. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é você passar por problemas, passar por dificuldades, mas você se manter firme, você se manter em paz, você se manter tranquila. Eu tenho dois exemplos, assim, de coisas simples do nosso dia a dia que exemplificam o que é resiliência. Sabe aquele elástico de dinheiro? Acho que você nem lembra mais, né? Quanto tempo a gente não pega bolinho de dinheiro, né? Mas pensa aí, aquela coisa do passado, que as pessoas pegavam aquele elásticozinho, né? E amarrava ali o dinheiro. Então, aquele elástico, quando você estica, estica, pensa aí, você esticando, 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 e aí quando você solta, ele volta. Ele fica do mesmo tamanho que ele tinha antes. Assim é a resiliência, você passa pelas provas, pelas dificuldades, é morte, é doença, é desemprego, é falta de dinheiro, é contas vencendo. E sim, a gente passa por tantos perrengues nessa vida, né? Então é como se a gente estivesse sendo um elástico, esticado, esticado, esticado. Mas quando aquela situação passa, a gente volta e a gente volta a ser o que era, a gente volta fortalecido. A outra imagem que me vem muito à mente, assim, quando eu penso em resiliência, aqui na Bahia tem muito coqueiro, né? E os coqueiros, eles não são assim, eles são mais inclinados, porque como eles ficam na orla, né, próximo à praia, tem muito vento, muito vento. Então eles ficam assim inclinados, porque faz com que o vento passe mais facilmente. E assim, a gente deve ter exatamente essa conduta diante dos problemas da vida, sabe? Não ser rígido, mas ser resiliente, ser flexível como elástico, ser flexível como o coqueiro que se inclina. Quando o vento passa, ele volta para o lugarzinho dele, mas se o vento estiver muito forte, ele não quebra. O coqueiro não quebra. E sabe por que o coqueiro não quebra? Porque ele se molda ao vento, né? Ele
vai ali se modificando de acordo com a necessidade. E ser resiliente é saber controlar o estresse, é saber lidar com as pressões da vida. E quando a gente aprende a lidar com as pressões da vida, a gente vai ter um grau de ansiedade menor, vai fazer com que essa paz, essa resiliência nos dê mais controle. E quando a gente fala de controle, a gente fala de controle do apetite, a gente fala do controle da quantidade de álcool ingerida, a gente se controla nos hábitos, a gente se controla para ter ânimo para fazer o exercício físico. Enfim, quando você tá mais equilibrado, você tá com seu nível de estresse mais controlado, com certeza você sabe lidar melhor com tudo que você precisa lidar para manter a sua vida equilibrada, para manter os seus hábitos e para cuidar de você mesmo. E isso vai servir para a obesidade? Sim, claro. Quanto menos estresse você tiver, menos obesidade você vai ter. Hoje a gente sabe que o estresse, a ansiedade, né? São coisas que estão muito relacionadas com cortisol, aumenta o seu cortisol, aumenta a sua adrenalina, que são hormônios que ajudam no processo de engordar, ajudam no processo da obesidade. Mas também piora a questão da depressão. Então, quanto mais você sofre com todas as coisas que acontecem fora de você, mais você intensifica os sintomas de depressão. Então, assim, coisas acontecem, dificuldades todo mundo tem, mas a gente precisa aprender a lidar. E quando a gente aprende a lidar, quando a gente consegue controlar mais o estresse, quando a gente consegue ter mais paz de espírito, com certeza a gente tem, sabe, a gente baixa os nossos níveis de adrenalina, de cortisol, e isso vai facilitar tanto o emagrecimento quanto o controle da depressão. Outra dica para a gente terminar é a questão do sono. As pessoas muitas vezes acham que dormir é importante quando está cansado, mas não precisa ter horário, não precisa ter quantidade de tempo, basta dormir um pouquinho que tá bom. E não é assim. O sono faz parte da vida, é extremamente importante. Eu falo assim para os meus pacientes: dormir bem é tão importante quanto comer bem. Porque quando a gente está dormindo, a gente está renovando o nosso cérebro, a gente está reciclando o nosso sangue, as nossas células. Você sabia disso? É quando você está dormindo que você memoriza todas as situações que aconteceram durante o dia. Então, o cérebro, ele recapitula tudo, ele seleciona tudo, e aí o que é bom vai para a memória, o que não é bom vai ser eliminado, o que tá mais ou menos vai ser, sabe? O cérebro, ele tem essa função durante o sono de pegar tudo que a gente viveu durante o dia e colocar nos lugares certos da memória para que a gente tenha acesso quando for necessário. Esse processo, ele é muito importante. E quando a gente dorme bem, a gente também produz vários hormônios. E esses hormônios são extremamente importantes para o controle do peso e são extremamente importantes para que a gente produza neurotransmissores adequados e assim a gente consiga driblar a questão da depressão. São várias estratégias. A Alda tá falando, faço hidroginástica 4 vezes na semana. Alda, parabéns para você. Maravilhoso, maravilhoso fazer uma atividade física 4 vezes na semana. Isso é muito incrível. O mínimo que a gente recomenda são 3 vezes. Mônica, que bom que você tá aqui. No mínimo 3 vezes. Mas assim, se você fizer uma atividade física pelo menos 3 vezes na semana, ótimo. Se você conseguir fazer 4, melhor ainda. Se você conseguir 5, esplêndido. Se quiser fazer todo dia, pode, não tem problema nenhum. Mas que tem uma frequenciazinha de pelo menos 3 vezes na semana. A Organização Mundial de Saúde recomenda pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Quando você faz menos de 150 minutos, você ainda fica na faixa de sedentário, tá? Mas a partir de 150 minutos, pronto, você sai da faixa de sedentário.
Mas assim, ó, você não precisa começar com 150 minutos. Se você tá sedentário, começa com 10 minutinhos, 3 vezes na semana, 15 minutinhos. Quando você se sentir bem, confortável, vai para 30 minutos. Vai aumentando aos poucos, tá bom? Que aí dá tudo certo. O corpo vai se adaptando, sem estresse, de uma forma leve, de uma forma bem tranquila. A Alda diz assim, não durmo bem, meu sono só vem 5 da manhã. 5 da manhã, Alda? Nossa, é muito tarde. Alda, assim, eu já falei isso várias vezes nas minhas lives, mas como você comentou, eu vou dar só essa pincelada. Um dos hormônios mais importantes para a saúde, para o humor, para o controle do peso é a melatonina. Só que a melatonina ela é produzida mais ou menos entre as 10 da noite e as 2 da manhã. Quando você dorme depois de 1, 2 horas da manhã, você não produz a quantidade adequada de melatonina e isso favorece a obesidade, tá? Então, muitas pessoas têm aumento de peso, muitas vezes não é nem pela quantidade de alimento, mas mais por essa questão de dormir muito tarde. Porque assim, ó, Alda, você vai dormir tipo 5 da manhã e dorme até meio-dia, não compensa o sono que você deveria ter tido mais cedo, entende? Não substitui. Então a gente tem uma necessidade entre 6 a 8 horas. Em média, um adulto, ele precisa dormir entre 6 e 8 horas, a média é 7 horas, tá? A maioria dos adultos com 7 horas consegue descansar bem. Só que não é só a quantidade, o horário também é importante, porque a gente produz melatonina no início da noite até 2 horas da manhã, sendo que esse pico maior é de 10 a 2. Então, quando você dorme depois de meia-noite, depois de 1 hora da manhã, você não consegue produzir a quantidade de melatonina e isso desequilibra o hormônio da fome, o hormônio da saciedade, a insulina, que é o hormônio que estoca energia. Então, eu acho que se você tem essa insônia toda, é bom procurar um especialista e tentar melhorar isso, tá? Agora sim, ó, dá uma olhada no Google, aqui no Instagram, assim, higiene do sono. Você vai encontrar várias dicas maravilhosas que vão te ajudar bastante para que você consiga dormir cada vez mais cedo. Sabendo que o sono, ele é hábito. A gente se habitua a dormir mais tarde. Entende? Então, as pessoas, por exemplo, que ficam na televisão, assistindo, que ficam na internet, elas têm o hábito de dormir mais tarde. Mas, normalmente, se você desliga a televisão, desliga a luz, faz uma atividade mais lúdica, um banho morno, relaxa, lê um livrinho antes de dormir, normalmente o sono ele vai chegando mais cedo, né? Passa a noite tranquila, sem atacar a geladeira. Que bom, né? Pelo menos, pelo menos você não fica com fome, isso já é bom. Gente, eu sempre falo que eu vou fazer uma live bem rapidinho, mas eu gosto tanto de bater papo com vocês que eu nunca consigo, eu acho que eu nunca mais vou falar isso, que vai ser só 20 minutinhos, 30 minutinhos, porque já vi que eu não consigo. É gostoso demais compartilhar esse momento com vocês. Bom, esse era o recadinho que eu tinha pra vocês e eu quero terminar essa live com um texto que eu li hoje, que eu achei muito bacana e eu queria compartilhar essa mensagem, se vocês me permitirem. Eu queria compartilhar essa mensagem que é linda, tá? Então, assim, para quem chegou depois, hoje, assim, bem resumidamente, a gente conversou sobre a associação da obesidade Desculpa, a associação da obesidade com a depressão. Então, eu quis mostrar para vocês que quem tem obesidade tem um risco de 40% de ter depressão, ou seja, existe uma prevalência, a palavra correta seria isso. Entre as pessoas que têm obesidade, 40% dessas pessoas têm depressão também. Então, a depressão ela é mais prevalente no paciente obeso do que no paciente que é magro. Ao mesmo tempo, pessoas que não têm obesidade, mas têm depressão, elas têm mais chance de engordar, né? Então, a gente precisa ficar atento. Só que tem uma questão da depressão metabólica, que não é uma depressão verdadeira, mas são sintomas depressivos que acontecem por conta da obesidade e que esses sintomas podem ser tratados. Então, você precisa procurar um endócrino, precisa, né? Investigar isso.
E se não melhorar, talvez precise até mesmo de um psiquiatra e de uma psicoterapia com psicólogo. Mas existe tratamento. O tratamento principal da depressão é aumentar a serotonina. O tratamento principal da obesidade é realmente usar inibidor de apetite para que você consiga melhorar seu gasto energético. Julie falou, doutora, amo suas lives, super leve. Oh, que bom, que linda. Obrigada. Obrigada, viu, Julie? Eu quero terminar essa live com um texto que eu li hoje que tem tudo a ver com o que a gente falou, tá? Então, eu vou pedir a licença para vocês e vou ler um trechinho do Evangelho de Mateus, capítulo 6. E olha se isso aqui não tem tudo a ver com o que a gente falou hoje sobre controlar a ansiedade, sobre a resiliência, sobre lidar com as situações de uma forma mais leve, para que você tenha equilíbrio, para que você não fique deprimida, para que você não desenvolva uma compulsão alimentar por conta das coisas que acontecem, por conta das coisas que te sobrecarregam, né? E aqui diz assim, Mateus 6, do verso 25 ao verso 34, diz assim: portanto, eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que as aves do céu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E ele termina o texto, esse é um diálogo, né? Uma mensagem de Jesus, né? Que está registrado no Evangelho de Mateus. E ele termina dizendo o seguinte: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto eu li hoje e eu quis compartilhar ele com vocês aqui, porque a gente está vivendo um momento de muitas ansiedades, né? Eu estou falando de obesidade e depressão, e eu sei o quanto a obesidade e depressão tem a influência do meio externo, tem a influência do estresse, da preocupação, da ansiedade. A gente viveu agora, há poucos dias, uma eleição onde as pessoas estavam muito estressadas, preocupadas com o futuro do país, com o futuro dos filhos, com o futuro dos netos, né? E esse texto, ele vem dizer assim: olha, você está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir. E eu quero te dizer uma coisa: você tem muito mais valor do que as aves, você tem muito mais valor do que as flores, você tem muito mais valor do que qualquer coisa. E se Deus cuida das aves, se Deus cuida das plantinhas, das flores, das árvores, ele manda a chuva, ele molha a terra, ele rega a terra, será que Deus não vai cuidar muito mais de você? Você que tem muito mais valor do que uma ave, você que tem muito mais valor do que uma florzinha que hoje nasce e amanhã murcha. Então não se preocupe, sabe? Lance. Eu sempre falo assim: o nosso hoje está nas mãos de Deus, assim como o nosso amanhã está também nas mãos de Deus. E quando a gente tem essa fé, essa esperança, essa alegria, a vida se torna muito mais bonita, muito mais colorida, muito mais leve. É bom viver, mas é bom viver de maneira leve. É bom viver, mas é bom viver de maneira feliz, sabe? Com o coração feliz, com o coração alegre, com o coração grato a Deus. E olha, por que eu tô falando isso?
Porque as pessoas que têm leveza de vida, leveza de entendimento, leveza de mente, leveza de coração, as pessoas que sabem perdoar o próximo, as pessoas que são tolerantes, que são pacientes, que são resilientes, são pessoas que têm muito mais saúde, que têm muito mais vida, que têm uma vida muito mais equilibrada. E quando eu falo de cuidar do corpo, de tratar a obesidade, é justamente isso que eu quero para a vida de vocês. É essa leveza. E não é só leveza de corpo. Eu acho que a gente tem que ser leve por dentro, tem que ser leve de coração, de alma, de espírito, tem que ser leve de mente, para que, consequentemente, a gente seja leve fisicamente também. Então, espero que vocês tenham gostado dessa pequena reflexão. Minha mãe falou, doutora Cíntia, muita luz nessa jornada. Mais uma aula top. Glória a Deus. Alda falou, glória a Deus. Juliana, amém, que lindo. Bom, então nós vamos encerrar. Eu quero desejar a vocês um final de semana muito lindo. Que vocês guardem essa mensagem que eu li, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Se vocês quiserem ler depois. Que vocês possam guardar isso no coração de vocês. De que a gente não precisa viver ansiosos, né? Mas que a gente deve ter fé, ter muito amor, ter muita esperança. Um dia eu falei isso para uma amiga, eu falei, olha, tem 3 poderes aqui nessa terra que nada pode vencer esses poderes, que é a fé, a esperança e o amor. Se você tiver isso no seu coração, fé, esperança e amor, você consegue vencer todas as suas batalhas. Nós conseguimos vencer todas as nossas batalhas, porque essas são armas incríveis que fazem a gente continuar, que fazem a gente ter sonhos, ter alvos, correr atrás, acordar feliz, acordar grato pela vida, fazer o melhor pela nossa família, cuidar bem da nossa família, ser feliz e viver da melhor maneira possível, tá certo? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo, pela companhia. É muito gostoso compartilhar esse momento com vocês, viu? Um grande abraço e um final de semana de muita paz e muita alegria para todos nós. Beijos!